Então vamos lá, gente. Hoje a gente vai então continuar o tema da presença. Pode passar mais um, Jean, por favor. A gente vai continuar sobre o tema da presença. No culto passado, nós falamos sobre a descida do Espírito Santo em Pentecostes e terminamos falando de como que Pentecostes, o Espírito Santo desceu. Nós vamos usar, eu vou recomendar para vocês que vocês leiam esse livro. A gente vai usar várias passagens bíblicas, mas eu vou recomendar para vocês que vocês leiam esse livro. O nome desse livro é Até a Morte, é do Dalton Thomas. Ele fala sobre martírio na igreja. Ele não fala sobre a história dos mártires, nem sobre a igreja perseguida na igreja primitiva, mas fala sobre o martírio em toda a história da igreja. Amém? Toda vez que eu prego aqui é um desafio, tem um barulho, tem alguém, tem uma coisa que cai e tal, então eu vou precisar da ajuda de vocês hoje para que a gente intercedam por mim, para que o Espírito Santo, a gente foque e consiga pregar início, meio e fim. Amém? Vamos lá. Então o Espírito Santo desceu em Pentecostes, como o Jean falou no último culto, para consolar. Quais são os papéis da pessoa do Espírito Santo? Papel da pessoa do... Eu acabei de falar, né? Incrível, é só quando eu prego. Quando a gente pensa na pessoa do Espírito Santo, a gente pensa numa experiência. Mas qual é o papel real do Espírito Santo na nossa vida? A palavra de Deus diz que o Espírito Santo desceu em Pentecostes. Ele sempre existiu, tá? Ele não existe a partir do momento em Pentecostes. O momento em Pentecostes é quando ele, por conta da morte de Cristo na cruz, ele passa a ser acessível a todos nós. Antes da morte de Cristo na cruz, o Espírito Santo, ele atuava em situações específicas, em momentos determinados para cumprir o seu propósito. Mas ele sempre existiu como uma das pessoas da Trindade desde a eternidade, porque um dos papéis é a sua aceidade. Amém? Se você entendeu, diga amém. Se você não entendeu, diga estudo bíblico. Tá bom? A apostila tá lá, tá? Do estudo bíblico fica lá no Drive, disponível. Você pode ler. Ah, não consigo ir. Sim, só pode ler. Então vamos lá. Ele desce então para consolar. Então João 14, você não precisa abrir, tá? A gente vai abrir depois. João 14, 26, eu vou ler na Ara. Mas o Consolador, Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. O próprio Cristo falando, o Espírito Santo é o Consolador. Ele consola e é ele que faz você lembrar da palavra. Por isso que é importante a gente ouvir atentamente a hora da pregação, porque quem faz a gente lembrar da pregação durante a semana é o Espírito Santo. Por isso que é importante a gente ler a Bíblia, porque quem faz a gente lembrar do que a gente leu é o Espírito Santo como um consolador. Você está lá mal, ele lembra você uma memória. Quem traz aquela memória, quem consola é o Espírito Santo. Então, primeiro papel, repita comigo, consolar. Segundo, aconselhar, fortalecer e encorajar. Nós vamos ler, não precisa abrir comigo, João 16, 7 a 8, eu vou ler na NVT. Mas na verdade é melhor para vocês que eu vá. Cristo falando, né? É melhor que eu morra. Pois se eu não for, o encorajador não virá. Se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então quem convence, quem te dá aquilo assim, cara, acho que eu não vou fazer isso aqui não. Estou me sentindo bem? Quem convence você que os outros podem, mas você não, é o Espírito Santo. Então, outro papel dele, ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele é o conselheiro, ele te aconselha, ele te fortalece a fazer a palavra de Deus. E o terceiro papel, capacitar para pregar o Evangelho, que é o que o Jean leu na semana passada. Atos 1:8 na NVT. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas. Testemunhas que vem do grego martos ou mártires, algo que o Jean já pregou também, em toda parte, em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Quem são os lugares mais distantes da terra? Algumas versões vão falar os confins da terra. Quem são os confins da terra? Nós. Somos confins da terra. Brasil é confins da terra. Austrália, confins da terra. São os lugares que não pertenciam àquele meio onde o evangelho estava avançando. Amém? Então, o papel do Espírito Santo é muito mais do que uma experiência.
Ele tem um papel pessoal de aconselhar, acompanhar, constranger, lembrar, e um papel de encorajar para pregar o evangelho. Então, na semana passada, a gente viu que a presença do Espírito Santo, ela vem como uma capacitação para que aqueles que estavam reunidos pudessem falar da palavra de Deus. E hoje, no DIP, a gente entende que esses irmãos que são perseguidos, só são perseguidos porque estão sendo capacitados pelo Espírito Santo a receberem a palavra e sofrerem perseguição. A partir daquele momento em Atos que o Jean leu na semana passada, cada um passa a falar numa diferente língua. Nessa parte da Bíblia está falando de idioma mesmo. Glossário, idioma, outro idioma. Cada um passa a ouvir. Tanto que os galileus se surpreendem e falam, olha, eles estão falando... O galileu, ele era como se fosse não era necessariamente um idioma, mas era como se fosse um sotaque muito carregado daquela região. Eles falam, nossa, eles estão falando no nosso idioma, eles estão falando de um jeito que a gente pode ouvir. O que isso quer dizer? Que o dom de línguas não existe? Não. Isso quer dizer que naquele momento era para isso. A gente tem a inferência bíblica dos dois tipos de línguas. Tanto língua para idioma, tanto língua quanto a manifestação do dom de línguas que fala a língua dos anjos e que intercede por nós em espíritos inexprimíveis. Vocês já devem ter ouvido algum irmão aqui em algum culto falar em línguas. É esse outro dom. Amém? Naquele momento em que eles começam a falar em diferentes idiomas, o evangelho passa a ser propagado para todos. O evangelho não é só para aqueles, é para todos. Os discípulos se tornaram testemunhas. Antes eles eram discípulos, agora são mártires por conta da presença do Espírito Santo. Então, o chamado do discipulado, o final do chamado do discipulado, quando você vê que a pessoa foi discipulada? Quando ela foi chamada para o martírio. Porque o resultado final do discipulado é o martírio. É esse o nosso chamado de ser testemunho. Dalton Thomas, nesse livro que eu li para vocês, um trecho, ele fala assim: embora nem todo crente seja chamado para dar testemunho como mártir, cada crente é chamado para adotar uma mentalidade de mártir. Cada igreja, um mandato para o martírio. Em última análise, se vivemos ou morremos, é uma decisão que está na mão do nosso mestre. O que ele quer dizer com isso? Se vocês lerem o livro, ele vai falar de uma mentalidade de martírio que a gente precisa ter e que independe de necessariamente passarmos dificuldades ou não, mas de um chamado a ser testemunha de Cristo para o martírio. Quando nós não compreendemos esse padrão de mentalidade de mártir, a gente é seduzido por um evangelho que nos convida à autopreservação e à cultura do serviço. Então a gente começa a orar, Deus protege meu filho, protege minha casa, Deus me abençoa, Deus precisa de dinheiro, Deus precisa tanto que você cuide disso aqui para mim, Deus faz isso aqui para mim, Senhor. Você é convidado a começar a viver um evangelho que parece fé, mas não é, porque você está orando pela sua autopreservação ou pelo serviço. Senhor, eu preciso disso aqui, preciso que você faça isso, como se Deus fosse um mordomo. Não é errado você pedir, claro que não, mas o teu coração precisa ser um coração de testemunha. Senhor, eu preciso pregar para alguém essa semana. Faz tempo que eu não prego para um desconhecido, não sei, me leva a levar a tua palavra. Qual foi a última vez que você orou por isso? Porque você e eu estamos muito envolvidos numa cultura de autopreservação. A gente ora pelas pessoas. Eu já ouvi, né, gente falar assim, que eu tenho dom de intercessão. Eu gosto de interceder pelos outros. Mas quando a gente vai interceder pelo outro, a gente intercede também por uma cultura de preservação e serviço. Senhor, o fulano está precisando tanto da sua ajuda no casamento. Ao invés da gente orar, Senhor, usa o casamento para revelar quem o Senhor é. É uma diferença muito pequena, mas nós estamos concentrados na nossa autopreservação, seduzidos por esse esquema. Tem um documentário que eu vou passar para vocês, eu não lembro se eu já passei para as meninas, eu acho que sim, que se chama Sheep Among Wolves, que é como ovelhas entre os lobos.
Nesse documentário eles entrevistam várias pessoas que foram perseguidas, cristãos que foram retirados de suas terras. E tem uma mulher que ela foi perseguida no Irã. E ela foi levada para uma igreja nos Estados Unidos. Ela ficou lá 2 meses. E ela pediu para voltar para o Irã. E aí a entrevistadora fala para ela, mas você está voltando para o Irã? Por quê? Porque você pode ser morta, você pode, né, ser estuprada, pode perder um membro, enfim. Por que você está voltando? E ela fala, porque no Ocidente, Satanás canta uma canção de ninar e a igreja dorme. Porque é na perseguição que a gente aprende quem é Jesus. Então, o nosso coração de martírio tem que ser assim, Senhor. Sinceramente, gente, para a igreja... Recentemente, essa semana no CPJ, publicaram que o número de evangélicos aumentou. Sabe o que eu sinto? Vergonha. Porque a criminalidade não diminuiu, o número de divórcios não diminuiu. Então não está resplandecendo na sociedade o retrato do evangelho. Tomara que a gente seja perseguido. A gente passa pela moenda. Aí sabe quem é e quem não é. Porque a igreja evangélica ainda vive seduzida por uma cultura de autosserviço e autopreservação. Faz para mim, Deus. A gente precisa ter a mentalidade de martírio. E essa mentalidade de martírio, meus irmãos, a gente não consegue ter nem em comunidade. Eu vou abrir mão de mim para o outro. Poxa, isso aqui é importante para o outro. Eu vou me sacrificar por ele. Para mim é mais fácil fazer isso aqui, mas para a Lena é importante isso aqui, eu vou fazer por ela. A gente não consegue ver isso, imagina o que dirá em relação ao mundo inteiro. E aí, eu vou trazer para vocês uma história de uma mulher chamada Amy Carmichael. Ela foi uma irlandesa, nasceu em 1867. Vou compartilhar com vocês um pouco da história da Amy. Então, ela foi uma irlandesa, nasceu em 1867 e ela começou um grupo de estudos com mulheres na sua cidade. E aí, mais tarde, desse grupo de estudos, ela começou uma igreja. A Amy começou uma igreja com a sua família lá na Irlanda, mas em um determinado momento ela começou a sentir chamado para missões. Mas ela tinha uma doença chamada neuralgia ou nevralgia, que é uma doença nos nervos. E ela estava perdendo o movimento dos braços. E quando eu vi a história, eu já tinha lido o livro, mas eu nem me lembrava. E aí o Espírito Santo começou a me trazer essa história. E aí as pessoas falavam para ela, você não vai conseguir viajar para missões. Como é que você vai se virar se você não consegue, durante as crises, segurar a mala, segurar as coisas? Como é que vai ser? E ela falou assim, Jesus é o suficiente. Se ele me curar, ok. Se ele não curar, tá tudo bem. Ela embarcou para a Ásia, né? E ela foi para vários lugares, Japão, Nepal e principalmente Índia. Ela atuou com a pregação do evangelho para pequenos grupos de mulheres na Índia. Resgatou algumas meninas de prostituição forçada. Resgatou crianças que eram obrigadas a servir em templos contra sua vontade. Forneceu consolo e abrigo para vítimas, sempre em grupos pequenos. Ela se vestia como uma indiana e pintava a pele de café para passar por uma indiana, para conseguir ter acesso às indianas. Ela recebeu uma carta de uma jovem que admirava o trabalho missionário dela, falando, como é que é ser missionária? Ela respondeu falando, é apenas um dia a dia de uma oportunidade para morrer. Ela sonhava em morrer como mártir, ela escrevia isso nos seus diários. Mas ela morreu aos 83 anos, quentinha, na sua cama, cercada pelos seus familiares. Porque não é sobre como a gente vai morrer, é sobre a gente viver com desejo de martírio. O legado da Amy. Em 1912, ela conseguiu dinheiro e trabalhadores disponíveis que ajudaram a financiar um dos principais hospitais que hoje operam na Índia. Em 1913, ela atendia 130 meninas e em 1918 adicionou um lar para meninos, filhos de antigas prostitutas cultuais de templos indianos.
Em 1889, ela fundou a primeira igreja com a sua família, a Welcome, na Irlanda. Em 1916, ela fundou a organização Dohnavur Fellowship, liderando o ministério das Irmãs da Vida Comum. A organização continua até hoje recebendo crianças e atendendo a comunidade e propagando o evangelho. Em 1948, por influência do trabalho dessa mulher, a prostituição foi proibida dentro dos templos da Índia. Porque uma mulher decidiu montar um grupinho e você nunca ouviu falar dela. E ela provocou uma mudança política enorme. Um trabalho simples. Vou ler o poema dela para vocês. Livra-me, Senhor, da oração por proteção pessoal, de querer me proteger dos ventos que sopram contra ti, de temer quando devo almejar, de tropeçar quando devo alçar. Me livra da autopreservação. Me faz esse soldado que te segue, ó grande capitão. Livra-me, Senhor, da sutilidade do que me é conveniente, de escolhas fáceis, de ser fraca. Não é assim o espírito fortificado. Não foi essa a escolha do Cristo crucificado. De tudo que ofusca o teu calvário, ó Cordeiro de Deus, livra-me. Dá-me o amor que me guia pelo teu caminho, a fé que nada pode abalar, a esperança que nenhuma decepção consome, a paixão por ti que arde como fogo, que eu não me torne como mais um na terra, que eu seja um combustível teu, ó chama de Deus. Que oração perigosa, né? Me livra de orar por autopreservação. Será que você consegue orar isso? Senhor, me livra de orar por mim. Me livra de orar para que meu filho fique bem. Me livra de orar para que o meu dinheiro renda mais. Não, eu quero confessar para vocês que eu ainda não tenho essa fé. Não sei se eu tenho. Será que a gente tem um coração de martírio? Porque Cristo falou que nós seríamos testemunhas dele. E a palavra testemunha vem de martírio. Que a gente tem. Embora o chamado ao martírio possa parecer duro, a verdade é que o chamado ao martírio é um chamado para viver o amor na sua plenitude. O que a palavra diz sobre o amor? O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Abra comigo lá, 1 Coríntios 13, eu vou ler na versão NVI. Se eu falar as línguas dos homens e dos anjos, o que Paulo... Vou parando para explicar. Se eu falar as línguas dos homens e dos anjos, o que Paulo está falando? Língua dos homens. Multidão de idiomas. Língua dos anjos, a gente acabou de falar. A língua que intercede por nós. Mas não tiver amor. E o amor aqui, ele está falando do amor ágape, que só é proporcionado pela pessoa do Espírito Santo. Serei como um sino que ressoa, como um símbolo que retine. Não tem nada aqui para fazer um barulho, mas... Não tem. Mas imagina um negócio que faz... que só faz barulho. Fica aquele barulho estridente, você já ouviu? Só é barulho. Não muda nada. Olha, gente, sinceramente, se a Evelyn for para só fazer barulho, não mudar nada, que o Senhor me leve antes. Não quero. Prefiro ficar 3 pessoas vivendo integralmente, compreendendo a figura de Cristo, do que ter 200 vivendo na superficialidade. Porque se for para viver na superficialidade, eu volto para Arung. Deus queimou Arung, não posso? Volto para Green Valley. É mais fácil, é mais prazeroso. Ele continua. Se eu tiver o dom de profecia, lembra que ele fala em 1 Coríntios 12 que de todos os dons, o de profecia é o que a gente mais deve buscar. O que ele continua falando aqui? Se você tiver o de profecia, souber todos os mistérios e todo o conhecimento, tiver a fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Se eu der aos pobres
tudo que eu possuo e entregar o meu corpo para que eu tenha de que me gloriar, mas não tiver amor, nada vai valer. Aí adianta Criança Esperança? Você pode doar 300 mil reais para Portas Abertas. Se o seu coração não estiver num coração sofrendo com o que esses irmãos sofrem, meu irmão, não doa. Não vai adiantar nada. Até porque os nossos atos de justiça são para Deus trapos imundos. Eles só são boas obras se estiverem de acordo com a fé do nosso coração. Ah, mas o fulano tem muita fé. Essa semana eu recebi um vídeo de um negócio que aconteceu aqui em Joinville, que uma santa apareceu, um negócio lá. E aí nos comentários estava lá, e o importante é a fé. Não é a fé, o importante não é a fé. O importante é o objeto da fé. A fé em Cristo. Meu irmão, você pode ter... Sabe o que o povo fez quando Moisés subiu? Fez um bezerro de ouro e teve fé. Esse é o nosso Deus. É a fé. O objeto da fé que importa. Fé em quem? Vocês lembram que lá, o que Paulo fala? Que no final dos tempos vai acontecer, farão sinais e maravilhas para, se possível, pudessem enganar até os eleitos. Ai, curou. Você pode ter um irmão que passou a vida inteira crendo em Cristo e que nunca foi curado, que continua manco a vida inteira, mas que entendeu quem é Jesus no dia a dia, na constância, na vida comum. E o outro que vive, sei lá, a fé não sei aonde, e que está rico, que conquistou coisas. Pode ter certeza que esse aqui vai para o inferno e esse aqui vai morar com o Senhor no céu. Lembra do Lázaro? A parábola do mendigo Lázaro e o homem rico. Qual é o nosso coração? No que a gente está confessando a nossa fé? Ele continua. O amor é paciente, é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os próprios interesses, não se ira, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse amor é impossível para você e eu. Impossível, impossible. Não tem como, não há. Ah, eu amo meu marido. Até ele avacalhar com você. Ah, eu amo meu filho. Ama? E se ele vira um Oruan? Teu amor e o meu têm limites, querido. Quem capacita a amar desse jeito é o Espírito Santo. Só quem capacita a amar genuinamente é o Espírito Santo. Quem nos desvia dos assistencialismos é o Espírito Santo. Porque a igreja não é assistencialista. A igreja não é assistencialista. Ela dá a mão para revelar Cristo. Perceba, nós não usamos a assistência para promover a igreja. Isso é tão tênue, querido. Nós abraçamos para conduzir a Cristo. Tem igreja por aqui que só ajuda se você estiver naquela igreja. Ao ser tocados por esse amor genuíno, esse amor que atinge esses nossos irmãos que estão sendo perseguidos, o amor que deu a Amy a vontade de morrer como mártir todos os dias. Eu lembro quando o João nasceu, nós tivemos vários sonhos com o João antes dele nascer. Mas quando ele nasceu, eu olhei para ele e falei assim, que você tenha o desejo tão grande de morrer por Jesus, que você dedique todos os seus dias para viver por Jesus. Porque se você entendeu que você deseja morrer por Ele, todos os seus dias de vida serão para Ele. Eu duvido muito, meu irmão, que o nosso coração um pouquinho não fica assim, e autopreservação, mas eu vou morrer, com quem que eu vou deixar meus filhos? Como se fossem nossos. Diante desse contraste, quando a gente olha para esse amor, quando esse amor é revelado para nós, através da figura de Cristo, por intermédio do Espírito Santo, nós temos 4 reações que a gente pode ter, que a Bíblia nos traz, 4. Primeira, a gente abandona tudo para segui-lo, a gente cantou, né? Ali,
Afundei meus barcos no cais. Não precisa abrir. Lá em Marcos 1, 17, 18, vou ler na NVT. Jesus lhes disse, venham, sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de gente. No mesmo instante, deixaram suas redes e o seguiram. É a primeira reação. A gente enxerga esse amor e abandona tudo e segue. Abandonei. Tem um testemunho do Rodolfo Abrantes. Eu gostava muito de Rodolfo Abrantes, de Raimundos. Acompanho o trabalho dele há muito tempo. E ele disse que ele e o Digão tiveram uma briga quando ele abandonou o Raimundos. E ele ficou 19 anos falando, eu não abandonei, eu me converti. E o Digão falando, você abandonou a gente no auge, você abandonou. Não abandonei, abandonou. E aí o Rodolfo fala que um dia, 19 anos depois, ele orando, o Espírito Santo chegou para ele e falou assim, você abandonou. Como assim? Estou há 19 anos falando que você abandonou. Mas essa é a reação quando alguém me encontra. Você abandona mesmo. E aí ele fez as pazes com o Digão, porque ele ligou pro Digão e falou, abandonei. Mas não tem outro jeito. Encontrei o amor, abandonei tudo. Queimei meus barcos no cais, afundei tudo. Não tem para onde voltar. Essa é a primeira reação. Segunda reação. A gente até segue, mas a gente segue guardando os nossos desejos de autopreservação e serviço. Um exemplo disso é Judas. Ele seguiu Jesus, mas ele tinha os seus desejos de autopreservação. E desejos genuínos, porque a palavra de Deus diz que ele era tesoureiro, ele roubava e ele questionava antes de começar a roubar. Ele falava, mas será mesmo que não é melhor a gente dar esse dinheiro para os pobres? Olha só esse perfume, se fosse vendido a gente ia ajudar tanta gente. Parece genuíno, não parece? Um exemplo é Judas, o outro exemplo, Ananias e Safira. A gente vai ofertar na casa do Senhor, mas a gente vai mentir. O que Pedro fala? Tolo, o dinheiro é seu, faz o que você quiser, mas não traz com o coração torto assim. Fulminados os dois. É um outro, né? Uma outra reação. Reação número 3. Nós abandonamos, porque esse evangelho é muito duro. João 6,60. Eu vou ler na NVT. Muitos de seus discípulos disseram, sua mensagem é dura, quem é que é capaz de aceitá-la? Nesse momento, muitos dos discípulos de Jesus se afastaram dele e o abandonaram. Então Jesus se voltou para os 12 e perguntou, vocês também vão embora? Pedro respondeu, Senhor, para onde nós iremos? Nós não temos para onde voltar, só tu tens as palavras de vida eterna. Uma multidão abandonou Jesus. Essa palavra é muito dura. Tem uma coisa mais calma, né? Eu já ouvi várias vezes, eu vou na igreja para me sentir bem. Eu saio de lá me sentindo duro, me sentindo confrontado. Terceira reação, a gente abandona. Muito dura essa palavra. E a quarta, nós conspiramos para matar Jesus. Porque a gente é muito fariseu. Que não está fazendo isso. Ou seja, quando a gente prega o evangelho, a gente tem 25% de chance de dar certo. Porque das 4, só uma consegue amar. E aí Paulo tá junto com Timóteo escrevendo aos Filipenses, ele começa a carta. Você não precisa abrir. Ele começa na carta no capítulo 1. E ele fala da expectativa dele para os filipenses, da obra que ele tem feito. E ele fala, minha grande expectativa e esperança é que eu continue a trabalhar corajosamente como sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio. Ou seja, eu quero continuar fazendo o que eu estou fazendo. Quer eu viva, quer eu morra. Paulo. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque se eu continuar vivo, eu posso trabalhar e produzir fruto para Cristo. Na verdade, eu não sei bem o que escolher. Eu estou dividido entre os dois desejos. Eu quero partir e estar com Cristo, que para mim seria muito melhor. Contudo, por causa de vocês, é importante que eu continue a viver. Tem um vídeo gratuito no YouTube, se chama Paulo, Apóstolo de Cristo. Veja com um negócio de papel higiênico do lado para você suar o nariz, você vai chorar. Assista.
Será que nós temos essa coragem? Morrer para mim é Cristo. Viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele continua na carta falando. Recentemente, essa música que a gente cantou, é Ele, por Ele que eu estou gastando, foi criticada por uma pregadora neopentecostal, por essa parte que fala, perdendo tudo por amor, e ela fala no vídeo, vocês estão cantando, eu não consigo cantar isso, porque a gente não pode cantar que está perdendo tudo, porque Deus é um Deus que quer nos dar. Que triste, né? Uma pessoa que tem milhões de seguidores. Porque o próprio Paulo fala, e esse trecho dessa música foi amparado nessa parte. Paulo fala, Filipenses 3:7, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem eu perdi todas as coisas. No capítulo 3 de Filipenses, Paulo fala quem ele é, tudo que ele conquistou, todas as coisas que ele tem. Aí ele termina falando, mas isso tudo para mim, na verdade, sabe o que Paulo fala? Olha só, ele usa essa palavra. Ele fala assim, isso tudo que eu conquistei, ele fala dos diplomas, das coisas, da vida, de onde ele nasceu. Fala um rolê enorme. Ele fala, mas isso tudo é esterco. Ele usa essa palavra. Porque eu considero isso tudo perda. Porque quando eu conheci Cristo, eu vi que isso aqui não é nada. Esses nossos irmãos que são retirados das terras, que vivem como mártires, esses irmãos, eles entenderam essa mentalidade do Evangelho que nós precisamos ter, do entendimento de quem é Cristo Jesus. Eu quero orar por você. Você pode ficar onde você está, não precisa levantar não. Baixe sua cabeça. Senhor Jesus, nós queremos colocar diante de Ti os nossos próprios corações. Porque, Pai, essa é uma palavra que parece muito dura. A gente ter um coração de martírio, um coração que deseja o que Paulo desejou, que entende que para nós a melhor coisa que poderia acontecer seria morrer, que a gente já está perto de você, mas que por causa dos irmãos, para a propagação do Evangelho, a gente precisa continuar vivendo. Sabe, Jesus, eu venho de uma geração que pedia para que você demorasse um pouquinho mais para voltar, porque tinha que... Eu e minhas amigas, a gente ainda queria casar, ter filho. Focado na autopreservação e no autosserviço. Mas que nós possamos mesmo olhar para o nosso marido, nossos filhos, nossa casa, nossos bens, tudo isso considerar como perda diante da causa de Cristo. Porque todas essas coisas só servem para refletir e apontar para você. Dá, Senhor, para nós o mesmo coração que a Amy teve, o mesmo coração que Paulo teve, o mesmo coração que os nossos irmãos que passaram pela Inquisição tiveram, o mesmo coração, Senhor, que os mártires tiveram, porque esse é o nosso chamado, de compreender quem você é. Traz, Senhor, a consciência que nós precisamos ter e nos ajuda a sentir o que esses irmãos refugiados sentem, a sentir amor por eles, a procurar, a entender mais sobre isso. Porque, como povo brasileiro, nós temos estado resguardados, vivendo um evangeliquez que não corresponde àquilo que o Senhor nos chamou. A gente faz campanhas para nós mesmos. A gente faz orações para nós mesmos. A gente até quer pregar sobre um Jesus, mas um Jesus que pode servir para as pessoas, que pode consertar o casamento delas, dar um emprego. E sim, o Senhor faz tudo isso, mas esse não pode ser o motivo que nos mantém perto de Ti. Jesus, toda a natureza glorifica o Teu nome. Pai, deixa eu fazer uma oração perigosa aqui. Você foi abandonado.
Porque essa mensagem parecia muito dura, mas na verdade é o amor em sua plenitude sendo vivido pelos nossos corações. Deixa no meio de nós, Senhor, brasas vivas. Ou o Senhor acende a brasa daqueles que estão aqui, ou o Senhor pode apagar. E os irmãos que estão aqui estão em comunhão comigo fazendo essa oração. Nós entregamos essa oração perigosa diante de Ti. Ou nós somos completamente Teus, ou o Senhor é dono da nossa vida. Porque nós não queremos levar uma vida medíocre diante de Ti. Onde a maior parte dos nossos pensamentos e no nosso tempo está pensando em como o Senhor pode resolver os nossos próprios problemas e não como o Senhor pode ser glorificado através das nossas vidas, mesmo diante da dor, da dificuldade. Muda a nossa mente, Senhor. Nos faz experimentar a transformação da nossa mente para que a gente possa conhecer a boa e agradável e perfeita vontade. Nos dá um coração de Marte, Jesus, mesmo que seja para a gente morrer velhinho, no hospital, quentinho, cercado por amor, mas que o nosso coração tenha um coração de testemunha do Teu nome, em nome de Jesus.